Você consegue identificar qual a muralha que se levantou contra a sua vida e que parece ser intransponível? Pois então, no devocional de hoje nós vamos entender que ao longo da nossa vida nós podemos nos deparar com algumas muralhas, mas que para Deus não há impossível, e vamos aprender com a palavra do Senhor que muralhas aparentemente intransponíveis podem ser derrubadas, mas com a estratégia certa, conforme as prescrições de Deus. O livro de Josué, em seu capítulo 6, nos narra uma batalha do povo de Deus contra uma enorme muralha, intransponível aos olhos humanos, que impedia o povo de seguir o caminho da direção de Deus. Parece estranho dizer sobre uma batalha de guerreiros contra a muralha de uma cidade, mas é o que a palavra de Deus nos relata. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Aqui é contada a história de uma cidade fortificada, com muros intransponíveis, e por dentro destes muros acontecia as mais variadas práticas ilícitas e pecaminosas. E o povo israelita, que foi liberto do cativeiro do Egito, agora na condução de Josué, para chegar à terra prometida, precisariam passar por Jericó. Era inevitável o confronto, mas antes de adentrarem a cidade, havia uma grande muralha a ser derrubada. A força do braço e das armas dos guerreiros de Israel não conseguiriam transpor os muros de Jericó. E se tentassem, poderiam ser mortos pelo contra-ataque dos inimigos, que estavam em posição estratégica em cima do muro. Todavia, não tinha como regressar. Pegar outro caminho. Na verdade, não havia outra alternativa, e Jericó precisava ser tomada. Chega um momento em nossas vidas que vamos ter que enfrentar as muralhas de Jericó. Será inevitável tal confronto para avançarmos no caminho do propósito de Deus e para que nossa vida tenha um sentido ideal. E ao longo da nossa caminhada aqui nesta terra, vários obstáculos se levantam para nos desafiar. Obstáculos são inerentes à vida do ser humano. Fazem parte do processo para o nosso próprio crescimento como pessoa, nosso crescimento espiritual, material e assim por diante. Porém, existem muralhas como as de Jericó que precisam ser tomadas. Assim como a palavra diz, devem ser tomadas. São aquelas que realmente nos impedem de avançar e de obtermos êxito em nossos projetos de vida. E muitas vezes, sabe o que nós fazemos com estas muralhas de Jericó? Nós tentamos evitá-las, ou pegamos um atalho para não enfrentá-las, ou ficamos rodando em torno delas, sem nenhuma efetividade, achando que nós estamos desta maneira nos livrando ou combatendo, e quando na verdade não estamos fazendo absolutamente nada, porque não há resultados aparentes. É um esforço de tolo, porque estamos enfrentando de qualquer jeito, sem a direção, a organização e a estratégia certa. E aquela muralha fica ali, dentro de nós, cheia de mazelas, entulhos, sentimentos ruins, atitudes ruins, posicionamentos errados, visão errada, tudo aquilo que nos impede de alcançarmos as realizações de todas as ordens que almejamos e que estejam de acordo com a vontade de Deus para nós. E é por isso que por vezes questionamos: por que minha vida não anda? Eu faço tudo certo e por que não anda? Nos questionamos constantemente desta maneira. Mas sabe por quê? Porque é uma muralha de Jericó que precisa ser enfrentada, precisa ser tomada, e esta muralha representa algo mal resolvido que precisa ser totalmente destruído, desfeito, corrigido, só que da maneira certa, com o direcionamento certo. Não podemos enfrentar as muralhas de qualquer jeito.
Nem mesmo o guerreiro mais preparado, se não estiver com a estratégia certa em suas mãos, não conseguirá sequer riscar as paredes das muralhas de Jericó. As muralhas intransponíveis de Jericó são capazes de desanimar até o mais valente, se este não entender qual é a forma certa de derrubá-la. Josué precisou ouvir as instruções de Deus, organizar e alinhar guerreiros, sacerdotes e durante 7 dias pagar o preço da obediência, confiando apenas no que Deus disse, que daria Jericó em suas mãos, porque havia uma aparente ou visível impossibilidade de atacar Jericó. Estudos da ciência arqueológica indicam que as muralhas romperam de dentro da cidade para fora dela. Ou seja, não foi pela ação física do exército de Josué, mas pela ação do próprio Deus, um abalo incomum que abriu exatamente uma entrada na muralha para que Josué pudesse atacar Jericó. Sendo assim, Deus nos dirige neste devocional a uma palavra de encorajamento e de estratégia nele. E quais estratégias são estas? Quero pontuar algumas delas para que você possa aplicar no enfrentamento da muralha que se estabeleceu na sua vida. Primeiro, o conhecimento da palavra de Deus. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a tendência é que o homem não alcance a sua libertação e continue cativo de outros homens, de falsos profetas e de muitas outras coisas e situações. O segundo, a oração. A oração é o meio pelo qual nos aproxima de Deus, nos deixa mais íntimos do Pai, nos habilita a fortalecermos nossa fé. A oração produz remédios espirituais. Seus efeitos são inexplicáveis, mas concretos. São efetivos. Por isso, tenha uma vida de oração. O terceiro, o exercício da fé. A fé não pode ser explicada, mas sim vivida. O exercício da fé é o ato de tomarmos posse de algo, colocarmos em prática aquilo que nos posicionamos em oração, sem ao menos vermos que a muralha vai ser derrubada. É rodearmos as muralhas e crermos que Deus irá, de alguma forma, derrubá-la, como de fato aconteceu. Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas lembre-se de uma coisa: colocar a fé em prática não é sair fazendo loucura e dizendo que Deus proverá. Não, o exercício da fé exige paciência, perseverança, aguardar a ação de Deus. Não foi pelas mãos de Josué que a muralha caiu, mas pelas mãos de Deus. Mas Josué se posicionou em cada detalhe conforme Deus ordenou, ou seja, a posição é nossa. A atitude em obedecer é nossa, mas a ação é exclusiva de Deus. O quarto, precisamos entender o tempo certo de Deus. Aprender a esperar. Não devemos tomar atitudes precipitadas. Para mim, o maior exemplo disso é Abraão. Deus avisou que lhe daria um filho com Sara, mas quiseram dar uma ajudinha para Deus, e Abraão coabitou com a escrava de Sara, nascendo Ismael. Abraão e Sara não esperaram o tempo de Deus para que viesse apenas o filho da promessa, que foi Isaque, e os frutos amargos desta ajudinha são colhidos até hoje. Nós devemos ponderar as decisões que tomamos frente ao que aprendemos com a palavra, ou seja, agirmos com sabedoria e no tempo de Deus, não no nosso. O quinto, as palavras que declaramos. Devemos tomar cuidado com o que sai da nossa boca, pois temos duas oportunidades: proferir palavras de bênção ou de maldição. Pois então, que possamos sempre abrir nossa boca e que o peso, a força que existe em nossas palavras seja de profecias que abençoem, palavras de fé, de bom ânimo e de vitória em Cristo. Sexto, as pessoas que nos relacionamos. Devemos tomar cuidado com quem escolhemos para estar ao nosso lado, pois podemos facilmente nos tornarmos frutos do meio desta relação. Aprenda a andar com pessoas que te edificam, que são amigas de Deus, que te proporcionam conselhos baseados na Bíblia, que te ajudam a te colocar de pé em momentos de fraqueza. Sétimo ponto, ser mais seletivos em relação ao que você lê, assiste e ouve. Nos tornamos produto daquilo que nos alimentamos. Sendo assim, se alimente daquilo que te edifica, te dá bagagem de vida, te prepara para os enfrentamentos, te ajuda a crescer em todos os sentidos.
E por último, 8º ponto, o principal: estabeleça um relacionamento constante com Deus. Talvez na sua vida seja alguma muralha de Jericó que precisa ser derrubada e, consequentemente, uma cidade tomada e dominada, para que tudo comece a fluir, caminhar de maneira correta, acertada e próspera. Todavia, temos que parar e refletir que posicionamento devemos tomar. A palavra nos revelou isso hoje. Além disso, o que precisamos renunciar ou nos submeter para que venhamos alcançar esta vitória, para que nossa vida venha a ser definitivamente transformada e alcance novos rumos. Quando nos relacionamos, nos posicionamos e obedecemos a Deus e o que a sua palavra prescreve, as muralhas sempre caem. A nossa vida passa a ter direção certa e muitas promessas começam a se cumprir. Passamos a viver o que jamais imaginaríamos viver. A nossa vida passa a ter marcas, não cicatrizes, marcas que nos projetam para a frente, que nos ajudam a evitar o regresso ao que estava nos aprisionando, nos destruindo, e estas marcas somente Jesus pode nos ofertar. Marcas de amor que um dia foram cravadas lá na cruz do Calvário. Estas marcas que nos abrem o entendimento espiritual para uma nova vida de redenção, transformação e libertação. Vejamos o que o livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, no seu capítulo 11, versículo 30, nos diz a respeito desta passagem que aconteceu lá no Velho Testamento. Pela fé, ruíram os muros de Jericó. Guarde esta palavra, pela fé. Senhor Jesus, hoje podemos ter a plena certeza de que ao longo da nossa caminhada, muralhas se estabeleçam em nossas vidas e que um dia, inevitavelmente, estaremos frente a frente com elas e de alguma forma teremos que enfrentá-las. Além disso, meu Senhor, temos duas opções frente a elas: enfrentá-las à nossa maneira e sermos derrotados, ou nos submetermos ao seu direcionamento para que possamos derrotar este gigante. Pois então, que seja feita a sua vontade em nossas vidas, nosso Senhor Jesus. Que a partir de hoje as muralhas que se apresentem intransponíveis aos nossos olhos venham cair por terra na sua santa e poderosa presença, Jesus. E que nós estejamos atentos em nosso posicionamento, na perseverança em Ti, na paciência para esperar o Seu agir, na comunhão contínua por meio de nossas orações, no exercício de nossa fé, no conhecimento da Sua palavra, nas nossas atitudes, nas palavras que proferimos, naquilo que nos alimentamos diariamente, nos atentarmos com quem temos eleito para nos relacionar, ser nossos confidentes e conselheiros e, por fim, o principal, focarmos mais em uma vida de intimidade contigo. E assim, que o Senhor nos dê a estrutura necessária para que possamos vencer a batalha contra qualquer muralha que porventura venha se estabelecer. Que venhamos entender que a posição a ser tomada, que é a de obediência a Ti, é a nossa obrigação e que a ação para que o nosso caminho seja aberto para avançarmos rumo a um novo propósito de vida vem somente das Suas poderosas mãos. Obrigado, nosso Deus, por cada ensinamento que a Sua palavra nos concede, por cada estratégia de vida, pelos livramentos, pelo cuidado com Seus filhos e por nos abrir o entendimento para que não sejamos mais como o homem natural, mas sim como homens que entendem as coisas do Espírito e que não desperdiçam o pão diário que desce do céu para nos alimentar. Que seja sempre feita a vossa vontade e não a nossa. Amém.